Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você que está chegando aqui agora no canal, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho e as notificações para que quando colocarmos um material novo, você possa estar aí acompanhando todo o conteúdo. Amados irmãos, eu gostaria de estar aqui junto nessa oportunidade de aprendizado com os irmãos, estando comentando alguns pontos muito interessantes que eu achei digno de nota na lição de número 2 da nossa escola dominical, ok? Que é o título aí, O Novo Nascimento, E o texto áureo aí está no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Essa é a verdade em prática, logo subsequente. E nessa lição aí, os principais pontos aí para nós entendermos essa didática é o que? Relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos, examinar a doutrina da regeneração, olha que interessante, e elencar os meios da obra regeneradora. Então isso é muito importante, meus irmãos, para o nosso aprendizado. A sua leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 9, e também foi selecionado o verso 16, de João 3,16, que é de conhecimento de todos os irmãos. Amados, uma coisa que eu achei bastante, no caso, coisas eu achei digno de nota aqui, mas algo que nós gostaríamos de estar iniciando é que a regeneração, ela faz parte da doutrina da salvação. Ela está dentro dos seus principais pontos que, segundo o escritor Meyer Pirman, ele elenca por 3, que é a justificação, a regeneração e a santificação. Então, na justificação, diante do Senhor, nós somos declarados justos. Nós não somos justos, porque a Escritura diz que na terra não há um justo, nenhum sequer. Então, nós não somos justos, mas através da obra do Espírito Santo, tendo aceitado Jesus, nós somos justificados diante do Senhor, ou seja, somos declarados justos, ok? Outra coisa também é a regeneração, a qual nós vamos estar aqui aprendendo um pouco e vai entrar um pouco nesse assunto. Que é o que? A pessoa agora que está em Cristo Jesus, tendo já aceito ao Senhor, ela estava numa vida coberta de pecados, só que agora ela precisa de uma nova vida. Então a regeneração ela proporciona isso, uma nova vida para o ser humano. E por último ali, terceiro, é a santificação, que é o processo aí de nós estarmos agora levando uma vida dedicada ao Senhor e ao serviço de Deus, sendo cada dia mais santificados, ou seja, separados, consagrados, para assim agradar ao Senhor. Amém? Então, uma regeneração é a base do diálogo aqui entre Jesus e Nicodemos. E ela é uma ação única de Deus através do Espírito Santo. Por isso, ela é importante na vida do pecador. Precisamos, E começamos aqui a entrar mais na história, fazendo uma pergunta. Quem é Nicodemos? Quem é a pessoa de Nicodemos? Nós vamos estar um pouco meditando e a lição vem trazer isso de forma boa e clara para nós. Nicodemos, meus irmãos, era um judeu, da seita do farisaísmo. Ele era um fariseu zeloso, meus irmãos? Estou deixando aqui meu outro celular, tem um compêndio aqui. Era um fariseu zeloso e era uma autoridade do sinédrio judaico. Veja que interessante. E é como se fosse uma suprema corte judaica, ele era também um homem sincero e temente a Deus. E também o nosso comentarista, o pastor Elianal Cabral, no seu livro de apoio, ele vem trazer, até importante, que ele era um teólogo com vasto conhecimento das escrituras judaicas. Afinal de contas, a Bíblia para os judeus, ele é conhecida como a Taná, o Antigo Testamento, a Taná,
mas principalmente na ênfase na Torá, que para nós é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia aí. E ele procurava sempre seguir os princípios que regia ao sistema farisaico. Tá? E ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio, a composição do Sinédrio, ele era feito por 71 anciões, e dentro desses 71, né, Nicodemos era um deles. Né? E ele era, meus irmãos, segundo aqui, como se fosse dizer um discípulo anônimo. Não era escancarado que ele era um discípulo de Jesus. Tanto é que, tendo em vista, ele foi ver Jesus de noite, né? E há um porquê ele foi ver Jesus de noite, né? E nesta conversa, ele já chega falando com Jesus as suas palavras, e podemos ver que através dela, ele reconhece, né, Jesus, ele reconhece a autoridade de Jesus como mestre, porque ele chama Jesus de Rabi, de Rabi. Então, como uma autoridade do Sinédrio reconhece Jesus como Rabi. E ele deixa isso bem claro no texto lá do textual, né, no caso a leitura bíblica em classe, que eu falei para os irmãos, nós não lemos para não tomar muito tempo. Ele fala isto no verso de número 2, no verso de número 2, João 3:2 diz assim, ó: bem sabemos que és mestre filho de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, ele está falando aqui para Jesus e de Jesus, se Deus não for com ele. Então ele reconhece a autoridade que está sobre Jesus. Ele reconhece que Jesus, ele é diferente, e também chama ele de Rabi. Né? Rabi significa mestre. Né? Então isso demonstra a ele um genuíno interesse para compreender os ensinamentos de Jesus. E é digno de nota também, meus irmãos, que o que fez Nicodemos ser despertado para ir atrás de Jesus também foi a fama de Jesus. Jesus já estava ali operando sinais, né, e maravilhas. Jesus já havia transformado a água em vinho. A sua fama começa a percorrer toda a circunvizinhança ali, né? Jerusalém, né, Samaria, né, e todas as cidades circunvizinhas. Jesus começa a ficar notório. Então, sabia-se que era Jesus, porque já se fazia a assemelhação da sua imagem com o seu nome. Está vindo ali Jesus. Veja que interessante. Isso toma por iniciativa Nicodemos de ir até ele, para poder conversar com ele. E ali há um diálogo. Veja que interessante, que se nós pegarmos o texto da nossa leitura bíblica em classe, nós vamos compreender que Nicodemos fala isso para Jesus, no verso 2, bem sabemos que és mestre em Israel, e ninguém pode fazer sinais se Deus não for com ele. Logo após, Jesus já começa falando para ele sobre o que é o novo nascimento. Mas Nicodemos não havia perguntado nada para Jesus ainda sobre esse assunto. Ele nem havia, né, explanado ali qual que era o real motivo dele estar ali, mas Jesus já sabia. Jesus já compreendia e qual era a sua dúvida e qual é o assunto que ele precisava. E Jesus começa então a falar sobre, né, o novo nascimento. Então o conceito, a ideia de nascer de novo, e nascer, né, da água e do Espírito, para poder ver, né, o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. Né? Então as palavras água e Espírito até nos fazem lembrar ali também algumas pontos da pregação de João Batista, né? E esses elementos, eles são meio que fundamentais, irmãos, água e Espírito, para a nossa admissão no reino celestial. E dessa forma, essa referência à água ou Espírito, a gente recorda diretamente ao arrependimento pregado por João Batista. Né? Então veja que interessante o que nós podemos extrair sobre esta conversa entre Jesus e o Nicodemos, né? E esta palavra, o novo nascimento, é uma palavra trazida como regeneração no grego, significa palingenésia. Os irmãos me perdoem aí o meu grego ali, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Foi o que até mesmo Nicodemos não compreendeu, tendo em vista que, como pode um homem adulto voltar no ventre da sua mãe e tornar a nascer de novo?
Então é uma expressão explícita na doutrina da salvação, que nós já mencionamos no início. Então é um ato de Deus para o homem, é um ato divino. O homem não pode se regenerar sozinho. Nós não temos essa capacidade nem esta habilidade. Então o novo nascimento é uma obra de regeneração. Este é o segundo tópico tratado na revista. E a regeneração é uma obra exclusiva diretamente de Deus, como nós acabamos aqui de mencionar, porque nós não temos esta capacidade de sermos gerados espiritualmente novamente, ser feito dentro de nós uma nova mentalidade, uma nova forma de agir, de falar, de se comportar. E temos também que passar a necessidade de nós sermos regenerados. Por que precisamos ser regenerados? Paulo vem explicar isso em Romanos capítulo 5, verso de número 12. Deixa eu trazer aqui para os irmãos. É um texto bem conhecido dos irmãos. Romanos capítulo 5, verso de número 12, que vem dizer assim para nós, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Esta é a necessidade de nós sermos regenerados por conta do pecado que nos corrompeu, que corrompeu a humanidade. Por isso, meus irmãos, para sermos adquiridos no reino dos céus, precisamos passar pela regeneração. Ainda que nos custe, seja dificultoso, todo dia nós levarmos a nossa cruz, negarmos nós mesmos, nós precisamos passar pelo processo da regeneração. Essa é a grande necessidade. Meus irmãos, em terceiro e último tópico, os meios da obra regeneradora. Primeiro, nós temos a operação diretamente do Espírito Santo, que o conceito de nascer da água, na verdade, é uma metáfora para a ação purificadora do Espírito. Veja, meus irmãos, os judeus têm o ritual da purificação. Literalmente, o que seria a purificação? É lavar as suas mãos, lavar os seus pés, para entrar no templo, entrar na sua casa. Então, o purificar significa, literalmente, tirar a sujeira. Veja que interessante. A regeneração que se produz dentro de nós não é algo físico ou material, mas é espiritual, uma transformação interior dentro da pessoa. Isso simboliza uma lavagem, uma purificação diretamente do Espírito Santo. Esse é um dos meios, E segundo, é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. A Bíblia, ela também nos vem como um meio para a nossa regeneração. A palavra de Deus tem o poder regenerador na vida do pecador. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Veja que interessante. Então nós somos gerados novamente por uma semente não corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Amém? Também podemos observar em Tiago, capítulo 1, verso 18, que ele vem dizer aqui, nos gerou pela palavra da verdade. Então a Bíblia também tem o poder regenerador na vida do pecador. E terceiro e último meio aqui, a vontade soberana de Deus, meus irmãos. A Bíblia vem nos ensinar que a intenção de Deus, a intenção divina, é que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 e 4. Segundo a vontade permissiva de Deus, as pessoas têm liberdade de fazer as suas escolhas e podendo assim decidir ou não o perdão que Deus nos fornece. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical, que foi lecionada aí esse domingo que passou, domingo dia 13. Eu achei digno de nota estar compartilhando esses principais pontos para que os irmãos também venham ser estruturados aí na palavra do Senhor. Deus continue abençoando todos vocês, meus irmãos. Somente Deus para vos recompensar o tempo cedido
para o aprendizado que vocês assim fazem na presença de Deus. Que o Espírito Santo fale maior e melhor ao coração dos irmãos.